Parte 2 del verso 13. Mensagem 3 em Cochabamba, Apocalipse capítulo 5, versículo 6. E a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vamos ao capítulo 21 do mesmo livro. Vayamos al capítulo 21 de Apocalipsis. Apocalipse 21, versículo 9. Apocalipsis 21, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo 23. Versículo 23. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. E finalmente, capítulo 22, verso 3. Ahora el capítulo 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. Versículos 3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Queridos irmãos e irmãs, Queridos hermanos y hermanas, desde ontem temos falado algo sobre a centralidade, supremacia e primazia de Cristo. desde ayer estuvimos hablando sobre la centralidad, la supremacía y la preeminencia de Cristo. Esse é o tema central das Escrituras. Este es el tema central de las Escrituras. Ontem também examinamos alguns centros equivocados Ayer también pudimos ver algunos centros equivocados e pedimos juntos ao Senhor para que examinasse os nossos corações. y pedimos juntos al Señor para que Él examine nuestros corazones, Envie tua luz e tua verdade. que envíe su luz y su verdad, Em ti está o manancial da vida, que en Él está el manancial de la vida, e na tua luz vemos a luz. y en su luz veremos la luz. Então, amados irmãos, Amados hermanos, há muito em nós que carece da iluminação do Senhor. en nosotros carece y falta la iluminación del Señor. Nosso coração, quando fomos regenerados, Al ser regenerados, nosso coração foi habitado pelo Espírito Santo. en nuestro corazón habitó el Espíritu Santo, O Espírito de Deus em nosso espírito. el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Agora, o trabalho do Espírito Santo em nós, Ahora el trabajo del Espíritu Santo en nosotros ele inicia com a regeneração empieza con la regeneración e prossegue com essa intenção do Espírito Santo y prosigue con la intención del Espíritu Santo de formar Cristo em nós. para formar Cristo en nosotros. Essa é a grande necessidade na nossa jornada espiritual. Es nuestra gran necesidad en nuestra vida espiritual. Como já dissemos, este é o ministério do Espírito Santo. Ya mencionamos que este es el ministerio del Espíritu Santo. O Senhor disse a respeito dele: El Señor dice respecto a esto: Ele me glorificará. Él me glorificará. Ele vai receber tudo que é meu Él recibirá todo lo que es mío e irá anunciar a vocês. y les anunciará a ustedes. Esse é o glorioso ministério do Consolador. Es el ministerio glorioso del Consolador. Então, é interesse do Espírito Santo Es el interés del Espíritu Santo lançar luz cada vez mais profunda em nossos corações. que ponga luz, una luz más profunda cada vez en nuestros corazones. Mas nunca esse trabalho é compulsório.
Pero este trabajo no es compulsivo, não é imposto a nós. no es impuesto a nosotros. Nós precisamos orar ao Senhor, Necesitamos orar a Dios, como na linguagem do Salmo 43. como en la forma de hablar del Salmo 43. É uma súplica. Es una súplica. Envia a tua luz. Envía tu luz, Envia a tua verdade. envía tu verdad. Também o final do Salmo 139. Y al final del Salmo 139 Maravilhoso salmo. es un salmo muy maravilloso. 24 versículos, Son 24 versículos divididos em 4 que se sessões. dividen en 4 secciones, Cada uma com 6 versículos. cada una con 6 versículos. E ele conclui assim: Él concluye así: sonda-me, ó Deus. Perscruta-me, sonda-me. Examíname, oh Dios, E conhece o meu coração. y conoce mi corazón. Essa é uma súplica. Esta es una súplica. Examina-me, Senhor. Examíname, oh Dios, Conhece meu coração. conoce mi corazón. Prova-me, ó Deus. Pruébame, oh Dios, Conhece os meus pensamentos. conoce mis pensamientos. Vê se há em mim algum caminho mau. Mira si en mí hay algún camino malo E guia-me pelo caminho eterno. y guíame por tu camino eterno. Então veja que essa questão da luz do Senhor em nós Esta cuestión de la luz del Señor en nosotros não é algo que é imposto a nós, no es algo impuesto, mas sim nós devemos suplicar isto ao Senhor. pero debemos suplicarle al Señor. Então estamos apenas colocando uma ênfase novamente Nuevamente ponemos el énfasis en esto, sobre os pontos que tratamos ontem, en los puntos que tratamos ayer, os centros falsos. los centros falsos. Precisamos desesperadamente sermos examinados diante do Senhor, Necesitamos que desesperadamente Dios nos examine, para que nossa vida não seja o centro, para que nuestra vida misma no sea el centro, nem mesmo nossas famílias sejam ni o centro, nuestras familias sean el centro, nem os nossos interesses pessoais sejam o centro, ni nuestros intereses personales sean nuestro centro, e nem a igreja seja o centro, ni la iglesia sea nuestro e centro, nem mesmo a obra de Deus seja o centro, ni la obra de Dios sea el centro, e nem mesmo a unidade cristã seja o centro. ni la unidad cristiana sea el centro. Porque qual é o centro? ¿Cuál es el centro? O centro do eterno propósito de Deus é o seu próprio Filho. El centro del propósito eterno de Dios es su Hijo mismo. E ontem examinamos a Epístola aos Efésios. Ayer vimos la epístola a los Efesios. Quantos versículos maravilhosos! Versículos maravillosos. Cristo ressuscitou, Cristo resucitó, subiu acima de todos os céus, ascendió por encima de todos los cielos para encher todas as coisas. para llenar todas las cosas. Então aí está a primeira face, o rosto do propósito eterno de Deus. Es la primera cara o el primer lado del propósito eterno de Dios. Deus determinou Dios determinó que o seu Filho irá encher todas que as su coisas. Hijo llenará todas las cosas. Isso significa que nenhum recanto desse universo, Esto significa que ninguna parte, ningún rincón del universo, na consumação do propósito de Deus, en la consumación del propósito de Dios, deixará de ter uma impressão de Cristo. dejará de tener una impresión de Cristo Por en isso- lugar de Cristo. Por isso há uma figura de Cristo em Ageu capítulo 2, En Ageo 2 podemos ver la figura de Cristo na pessoa de Zorobabel, en la persona de Zorobabel. quando é dito pelo profeta Ageu: Cuando el profeta Ageo dice: farei de Zorobabel um anel de selar. haré de Zorobabel un anillo de sellar. Isso significa que em cada rincão do universo Esto significa que en cada parte del universo haverá uma impressão de Cristo. habrá una impresión de Cristo. E por quê? ¿Por qué? A Epístola aos Efésios nos explicou claramente. La epístola a los Efesios nos explica claramente. Deus ressuscitou a Cristo Dios resucitó a Cristo e Ele ascendeu acima de todos os céus. y ascendió por encima de todos los cielos. Então aqui está a frase-chave: Aquí está la frase clave. para encher todas as coisas. Para llenar todas las cosas. Então esse é o primeiro aspecto do propósito eterno de Deus. Ese es el primer aspecto del propósito. Não é a eterno nossa de Dios. vida, No es nuestra vida. não é nossas famílias, No son nuestras não é a familias, igreja, no es la iglesia. é Cristo que encherá todas as Es coisas. Cristo quien llenará todas las cosas. Agora, o outro aspecto, Hay un otro aspecto. também o propósito eterno de Deus, El propósito eterno de Dios é que todas as coisas sejam trazidas a Cristo.
es que todas las cosas sean llevadas a Cristo. E isso por causa do significado do Filho diante do Pai. Esto es por el significado del Hijo delante del Padre. Então, Hebreus capítulo 1, verso 2 vai nos dizer: Hebreos 1:2 nos dice: Ele é o herdeiro de todas as coisas. Él es el heredero de todas las cosas. Tudo foi feito para Ele. Todo fue hecho para Él. Então você vê aqui os dois lados. Vean aquí que los dos lados, Cristo enchendo todas as coisas. Cristo llenando todas las E cosas. todas as coisas sendo reunidas e trazidas a Y Cristo. todas las cosas son reunidas y llevadas a Cristo. Então está muito claro quem é o centro. Es muy claro quién es el centro. Por isso Paulo pode dizer algo tão precioso. Por eso Pablo dice Algo tão precioso. algo muy precioso. Atos 20 e 24. En Hechos 20:24, Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, no estimo mi vida preciosa para mí mismo, contanto que eu complete a minha carreira con tal que acabe mi carrera e o serviço, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. y el ministerio que recibí del Señor O Jesús. que Paulo está dizendo? ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Minha vida em si mesma Mi vida propia, mi vida misma, não a considero preciosa. no la considero preciosa. Ela só tem um sentido, Solo tiene un sentido, só um significado: solo tiene un significado. completar o serviço que recebi do Senhor Jesus. Completar, acabar el servicio que recibí del Señor Jesús. Qual era esse serviço? ¿Cuál es este servicio? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Darle testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Agora vamos prestar atenção. Presten atención. O que é o evangelho? ¿Qué es el Evangelio? Uma mensagem de boas novas? Un mensaje de buenas nuevas. O que Romanos buenas noticias. 1 vai nos dizer? ¿Qué nos dice Romanos 1? Sem dúvida, o evangelho é uma mensagem que traz boas novas. Sin duda alguna, el Evangelio es un mensaje que trae buenas noticias. Mas o que é o evangelho? ¿Pero qué es el O Evangelio? evangelho é Cristo. El Evangelio es Cristo. Então Romanos 1 vai nos dizer assim, Romanos 1 nos dice que esse evangelho é com respeito a Cristo. que este Evangelio es respecto a Cristo. Paulo diz que ele foi separado para o evangelho de Deus. Pablo dice que él Que ele foi separado fue separado para el o evangelho de Deus. Então veja, duas frases dele mesmo. Hay dos frases de él mismo. Em Gálatas capítulo 1, En Gálatas 1, 15 e 16, 15 y 16, ele vai dizer: ao que me separou antes de eu nascer. es lo que dice, Não precisa ler, só traduzir. el que me separó antes de Aquele que me nacer. separou antes de eu nascer. Aquel que me separó antes de nacer. Quem separou Paulo? ¿Quién le separó? Quem separou Paulo? ¿Quién separó a Pablo? Deus. Dios. Separou para quê? ¿Para qué? Para revelar seu filho em mim. Para revelar a su Hijo en mí. Gálatas capítulo 1. Eso dice Gálatas 1. Então Paulo foi separado por Deus Pablo fue separado por Dios para que Cristo fosse revelado nele. para que Cristo fuera revelado en él. Ali, essa é a linguagem de Gálatas. Eso dice según Gálatas. E aos romanos, Y en los o Romanos, mesmo Paulo: Pablo mismo, Deus me separou Dios me separó para o evangelho. para el Evangelio. Você vê a correspondência entre as duas coisas? Hay una correspondencia entre ambos versos. Deus separou Paulo para duas coisas? Dios separó a Pablo para dos cosas. Não. Separou Paulo para uma só coisa. Dios separó a Pablo para una sola cosa. Então Paulo foi separado para o evangelho Pablo fue apartado para el Evangelio. e Paulo foi separado para que Cristo fosse revelado nele. Y también fue apartado para que Cristo se revele en él. Qual a conclusão que nós chegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Que o evangelho é Cristo. Que el Evangelio es Cristo. Então esse é o evangelho de Deus. Este es el Evangelio de Dios. Então, irmãos, Paulo teve um coração centrado no evangelho. Pablo tenía un corazón y el centro estaba en el Evangelio. E o evangelho para Paulo, Este Evangelio, o evangelho de Paulo, el Evangelio de Pablo, é a gloriosa pessoa do Senhor Jesus. es la persona gloriosa del Señor. Por isso, queridos irmãos, Por esto, queridos depois de hermanos, caminhar já um tempo com o Senhor, después de haber caminado un tiempo con el Señor, preso em Roma, cuando estaba aprisionado en Roma, ele escreve assim aos Filipenses: dice así a los filipenses: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por causa de cuán sublime es el conocimiento de Cristo Jesús, eu perdi todas as coisas perdí todo
perdi todas as coisas. Perdí todas las cosas E as considero como lixo, basura, y las refúgio, considero como basura para ganhar a Cristo. para ganar a Cristo. E ele segue ainda. Ahí todavía continúa Filipenses 3:10. en Filipenses 3:10 Para o conhecer. para conocerlo. Não é maravilhosa essa frase? Es maravillosa esta frase. Paulo teve um encontro tremendo com o Senhor na estrada de Damasco. Pablo se encontró con el Señor en el camino a Damasco. Um encontro tremendo. Tuvo un encuentro muy fuerte. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Fue llevado hasta el tercer cielo Ouviu coisas inefáveis. y oyó cosas E inefables. depois de tudo isso, Después, o que ele tem a nos dizer? ¿qué es lo que nos dice? Eu desejo conhecê-lo. Deseo conocerlo. Ou seja, Quiere decir, depois de tantas experiências, después de tanta experiencia, uma jornada com o Senhor, una vida con el Señor, a ambição, o desejo de Paulo el deseo de Pablo era ainda o mesmo: era todavía el mismo, conhecer a conocer a Cristo. Cristo. E há uma explicação para isso. Hay una explicación para esto. De novo, são as palavras dele mesmo. Vamos a usar sus mismas palabras Efésios 3:8. en Efesios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, Yo, el menor de todos los santos, me foi dada a graça me fue dada la de gracia pregar aos gentios de predicar a los gentiles o evangelho. el Que evangelio evangelho é esse? de las inescrutáveis riquezas de Cristo. inescrutables riquezas de Cristo. Então, esse é o evangelho. Este es el evangelio. Então, amados irmãos, Amados hermanos, quão rico é Cristo. cuán rico es Cristo. Mas por outro lado, Por otro lado, quão pequeno pode ser Cristo para nós. cuán pequeño puede ser Él para nosotros. Porque nossa visão não está desembaçada, desimpedida. Porque nuestra visión no está limpia. ¿no? Sí. Então, queridos irmãos, Queridos o hermanos, bendito Consolador, o Espírito Santo, el bendito Consolador, que es el Espíritu Santo, Ele vos guiará a toda verdade. Él les guiará a la verdad. Ele vai receber do que é meu, disse o Senhor. Él recibirá lo que es mío, dice el Señor, E irá anunciar a vocês. y les anunciará a ustedes. Então, esse processo, como nós temos dito, é duplo. Este proceso es doble. Vamos prestar atenção nisso. Presten atención en esto. Por um lado, o Espírito Santo nos revela as glórias de Cristo. Por un lado, el Espíritu Santo nos revela la gloria de Cristo. Por outro lado, o Espírito Santo nos revela a pecaminosidade dos nossos Y corações. por otro lado, también nos revela el pecado de nuestros corazones. Vamos colocar como os chamados teólogos da Reforma colocavam. Así dicen los teólogos de la Reforma. O conhecimento de Deus El conocimiento de e o Dios conhecimento de nós y el mesmos conocimiento de nosotros mismos caminham na exata proporção. caminan en una proporción igual. Ninguém pode conhecer mais a si mesmo Nadie puede conocerse más a sí mismo do que ele conhece a Deus. de lo que conoce a Dios. Compreende isso? ¿Comprenden? Então, muitas vezes, aquilo que falamos, eu conheço a mim mesmo, Y muchas veces decimos, me conozco a mí mismo. é um conhecimento enganoso. Es un conocimiento, pero engañoso. Nós só podemos realmente nos conhecer Solo podemos conocernos na mesma medida em que en la misma conhecemos medida Deus, en que conocemos a Dios, em que conhecemos a Cristo. en que conocemos a Cristo. Isso é tão maravilhoso, irmão. Es tan maravilloso. 500 anos antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, houve um filósofo que disse assim: un filósofo dijo esto: conhece-te a ti mesmo. conócete a ti mismo. Qual foi o resultado de sua vida? ¿Cuál es el resultado de su vida? Ele tomou um cálice de veneno e se suicidou. Él tomó una copa de veneno y se mató. Esse foi o grande Sócrates. Él fue Sócrates. Porque é impossível ao homem conhecer a si mesmo. Porque es imposible conocerse a uno mismo. Nós só podemos conhecer a nós mesmos na luz de Cristo. Solo nos podemos conocer a nosotros mismos en la luz de Cristo. E aí acontece um processo paradoxal, maravilhoso. Hay un proceso paradójico que es maravilloso. Es maravilloso. À medida da nossa contemplação de Cristo, A la medida de que contemplemos a Cristo, é a mesma medida em que conhecemos a vileza, a malignidade da nossa carne. es en la misma proporción en que conocemos lo vil que es nuestra carne. De novo, vamos citar Paulo. Citamos a Pablo. Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Escute com atenção.
Escuche atentamente. Nós é que somos a verdadeira circuncisão. Aquí nosotros somos la verdadera circuncisión. Aqueles que adoram a Deus no Espírito. Los que adoran en espíritu a Dios. Se gloriam em Cristo Jesus. Se glorifican en Cristo. E não confiam na carne. Y no confían en la carne. Você vê que maravilhoso? Miren qué maravilloso. Se conhecemos pouco das glórias de Cristo, Si conocemos un poco de las glorias de Cristo, nós iremos confiar em nós mesmos. vamos a terminar confiando en nosotros mismos. Nós vamos tentar, por exemplo, fazer a obra de Deus Si intentamos hacer la obra de Dios com a energia da carne. con la energía de la carne, Irmãos, se pudéssemos fazer uma estimativa, si hacemos un estimado a estimativa de Deus, de Dios, nós ficaríamos muito impressionados. nos quedaríamos boquiabiertos. Quanto da energia da carne está envolvida na obra de Deus. ¿Cuánto de la energía de la carne está envuelta en la obra de Dios? Então, só há um caminho. Solo hay un camino. Envia a tua luz e a tua verdade. Envía tu luz y tu verdad. Faze resplandecer o teu rosto Haz resplandecer tu rostro e seremos y salvos. seremos salvos. 3 vezes no Salmo 80. En el Salmo 80, 3 veces, Ó Deus dos exércitos, oh Dios de los ejércitos, nós te rogamos. te rogamos. É uma súplica Es una súplica. que parte de nós para Deus. Parte de nosotros hacia Dios. Faze resplandecer o teu rosto. Haz resplandecer tu E rostro. qual o resultado em nós? ¿Cuál es el resultado en nosotros? Seremos salvos. Seremos salvos. Isso não diz respeito ao nosso novo nascimento. Eso no está relacionado al nuevo nacimiento, Isso diz respeito a toda a nossa vida cristã. sino a toda nuestra vida cristiana. Quão glorioso é o nosso Deus. Cuán glorioso es nuestro Dios, Quão cheio de graça é o nosso Deus. lleno de gracia. Um outro servo do Senhor também, Otro siervo de Dios do século XIX, del siglo XIX, Charles Mackintosh. Charles Mackintosh. Escute bem o que ele disse uma vez. Escuchen bien lo que él dijo. Nosso coração é como um inferno em miniatura, Nuestro corazón es como un infierno en miniatura, que só pode ser exposto diante da graça de Deus. que solamente puede ser expuesto por la gracia de Dios. Será que nós, como cristãos, já compreendemos isso? Como cristianos, ¿podemos comprender eso? Nós falamos isso ao Senhor? Hablamos eso a Senhor, Dios. Senhor, meu coração Señor, mi corazón é tão vil e pecaminoso. es tan vil y lleno de pecado. Mas, irmão, há algo a ser observado aqui. Podemos observar algo aquí. Quando a luz de Deus está penetrando no nosso coração, Cuando la luz de Dios penetra en nuestros nós não corazones, falamos isso porque nós estamos vivendo em pecado. no decimos esto porque vivimos todavía en pecado. Não estamos vivendo em pecado se amamos ao Senhor. Si amamos al Señor, no vivimos en pecado. Se temos recebido luz do Senhor, não temos nenhum prazer em pecado. Si recibimos la luz, no tendremos ningún placer en pecar. Mas isso não muda o fato. Pero eso no cambia el hecho. Eu sei que em mim, Sé que en mí, isto é, na minha carne, esto es en mi carne, não habita bem nenhum. no hay bien ninguno. Miserável homem que eu sou. Oh miserable de mí. Se essa conclusão for chegada fora da luz de Deus, Si esta conclusión la podemos observar fuera de la luz de Dios, isso é morte. esto es muerte, Isso é loucura. es locura, Isso é suicídio. es un suicidio. Mas graças ao Senhor, Pero gracias a Dios nós temos um alto privilégio. tenemos un privilegio Nós muy grande. pertencemos ao Senhor. Pertenecemos a Dios. Ninguém nos arrebatará das suas mãos. Nadie nos sacará de sus manos. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Mis ovejas oyen mi voz. Mas vamos nos lembrar, isso não muda o fato. Nos acordaremos que esto no cambia el hecho. O trabalho do Espírito Santo será incansável El trabajo del Espíritu Santo no parará. nesses dois aspectos. En estos dos aspectos, Revelar a glória de Cristo. revelar la gloria de Cristo. Então nós iremos ver nesse processo En este proceso veremos como que o nosso rosto num espelho. Veremos nuestro rostro como en un espejo. E veremos quão feios nós somos. Veremos cuán horribles somos. Quando o Senhor começou a trabalhar a vida de Jó, Cuando Dios comenzó a trabajar en Job, Jó andava com esse espelho na sua frente. Job andaba con un espejo en su delante. E porque quanto à sua vida e quanto à sua conduta, ele era tão irrepreensível, Porque en cuanto a su vida y su conducta, él era irreprensible. então ele começou a admirar-se. Él comenzó a admirarse. E isso é a carne.
Esto es la carne. A carne faz assim conosco. La carne hace así. Mais especificamente, Específicamente, a soberba da carne. la soberbia de la Porque a carne. carne tem muitos aspectos. La carne tiene muchos aspectos. Talvez o mais terrível dele seja a El soberba. más terrible es la soberbia. Então a soberba da carne faz assim conosco. La soberbia de la carne trabaja así. Quando nós damos passos verdadeiros no progresso espiritual, Cuando damos pasos verdaderos, progresando espiritualmente, Cristo está sendo formado em nós. Cristo está siendo formado en Nós nosotros. estamos sendo santificados. Estamos siendo santificados. Mas a carne nunca é santificada. Pero la carne no es A santificada. carne permanece carne. La carne será carne. Por isso andai no Espírito, Por eso anden en el e Espíritu não satisfareis a cobiça da y carne. no satisfagan los deseos de la carne. Então, quando nós estamos avançando com o Senhor, Cuando avanzamos con el Señor, avançando genuinamente, avanzando genuinamente, a soberba da carne está nos dizendo: la soberbia de nuestra carne nos dice: você está ficando melhor. ahora estás mejor, Você está sendo mais útil nas mãos do eres Senhor. más útil en las manos de Dios. Outras pessoas são tão gratas a Deus pela sua vida. Otros agradecen tanto a Dios por tu vida. Tantos são tão abençoados por você. Tantos están siendo bendecidos por ti. Você viu o centro? ¿Cuál es el centro? Eu. El yo. E esse era Jó. Así era Job. Jó se admirava. Job se admiraba. Quão lindo ele era. Cuán bello era. Deus deu testemunho dele. Dios dio testimonio Podemos de él. dizer que Deus disse: Dios dijo: Jó é lindo, Job es lindo. porque ele é temente a mim. Porque él es temeroso de Dios. Ele é reto. Es recto. Ele se desvia do mal. Él se desvía del mal. Todas as características de Jó. Todas las características de Então, Job. esse não é o problema. Este no era el O problema. problema é que Jó estava se admirando. El problema era que Job se admiraba a sí Então o que mismo. Deus fez? ¿Qué es lo que hizo Dios? Quebrou o espelho de Jó. Rompió el espejo de Job. Todo dia ele estava olhando para a sua própria beleza. Que todo el día se admiraba a sí mismo. Então, quando Deus quebrou esse espelho, Cuando Dios rompió este espejo, Jó entrou em um desespero. Job se desesperó. Porque ele tinha uma teologia de retribuição. Porque su teología era de retribuir. Se eu sou reto, santo e justo, Si yo soy recto, santo y justo, Deus tem a obrigação de me abençoar, Dios tiene la obligación de bendecirme, de me dar muita saúde, de darme salud, paz para mim e para os meus filhos. paz para mí y para Nenhum mis problema. hijos, y que no haya ningún problema. Eu sou glorioso Soy glorioso e meus filhos são y abençoados. mis hijos son bendecidos. Esse era o problema de Jó. Este era el problema de Job. Então, quando Deus coloca suas mãos na vida de Jó, Entonces, cuando Dios coloca su mano sobre la e vida de você Job, conhece o livro, usted conoce el libro, capítulo 29, 30 e 31. capítulos 29, 30 y 31. Preste atenção. Presten O atención. capítulo 29 de Jó El capítulo 29 de Job é o capítulo da autoglorificação. es un capítulo de autoglorificación. Ele se glorifica o tempo todo, Todo el tiempo se glorifica porque ele lembra dos seus dias passados. porque se acuerda del pasado. O capítulo 30 En el capítulo 30 é o capítulo da autopiedade. es el capítulo de la autopiedad. Ele é cheio de autopiedade. Está lleno de autopiedad. Eu sou justo, reto e íntegro. Soy justo, recto, íntegro. Eu não mereço o que eu estou sofrendo. No merezco este sufrimiento. Ele diz a Deus assim: Le dijo a Dios: Deus, Dios, tu fostes cruel contra mim. está siendo cruel contra mí. Então Jó não sofreu porque ele pecou. Entonces Job no sufrió porque pecó. Jó sofreu Job sufrió e depois pecou. y después pecó. Compreende? ¿Comprenden? Então, quando chegamos ao capítulo 31, Cuando vamos al capítulo é 31, o capítulo da autojustificação. es el capítulo de la Então, autojustificación. escute de novo essas três palavras: Escuchen nuevamente estas tres palabras. autoglorificação. Autoglorificación. Eu me glorifico. Yo me glorifico. Eu me glorio. Yo me glorío. Autopiedade. Autopiedad. Eu volto meus olhos para dentro de mim. Vuelvo mis ojos hacia dentro de mí. Foi o que Satanás, Era lo que Satanás, usando Pedro, o discípulo, cuando usó a Pedro, el discípulo, tentou colocar isso no coração de Jesus. e intentó colocar esto en el corazón de Jesús. O que foi que Pedro disse para Jesus? ¿Qué es lo que le dijo Pedro a Jesús? Tem compaixão de ti, Senhor. Ten compasión de ti, Señor. E que o Senhor disse? ¿Qué es lo que dijo? Arreda-te de mim, Satanás. Apártate de mí, Satanás. O que isso significa? ¿Qué es lo que significa? Autopiedade
autocompaixão é um espírito do inferno. La autopiedad, la autocompasión es un espíritu del infierno. Nós não temos nenhum motivo para ter compaixão de nós mesmos. No hay ningún motivo para que tengamos compasión de nosotros mismos. O Senhor da glória El Señor es el que da la gloria. esvaziou-se a si mesmo. Y Él se humilló a sí mismo. Ele se humilhou a si mesmo Se humilló a sí e mismo. foi obediente até a morte e morte de cruz. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mas há uma grande diferença entre ele e nós. Hay una gran diferencia entre Él y nosotros. Ele é o santo separado dos pecadores. Él es santo y apartado de los pecadores. E ele se humilhou a si mesmo, Él se humilló a sí mismo, sem nenhuma autocompaixão. sin tener autocompasión. Agora, quem somos nós? Pero ¿quién somos nosotros? Nós somos os pecadores, Nosotros somos pecadores, merecedores do juízo. merecedores del juicio de Dios, E nos enchemos de autocompaixão. pero nos llenamos de autocompasión. Então o nosso espírito em nós mesmos Entonces nuestro espíritu dentro de nosotros é antagônico ao espírito de Cristo. es contrario al espíritu de Cristo. Por isso Paulo escreve assim aos Filipenses: Por eso Pablo escribe a los filipenses: tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. tengan la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Então, amados irmãos, Amados hermanos, isso é o que nós somos em nós mesmos. esto es lo que somos en nosotros mismos. Não há ninguém melhor que ninguém. No hay nadie que es mejor que otro. Todos somos iguais. Todos somos iguales. Que nós cresçamos no conhecimento de Cristo Que crezcamos en el conocimiento de Cristo. e iremos crescer no conhecimento de nós mesmos. Y también creceremos conociéndonos a nosotros E mismos. qual vai ser o resultado? ¿Cuál será el resultado? Nosso querido irmão nos lembrava enquanto nós louvávamos. Nuestro hermano nos hacía recuerdo cuando cantaba, cuando alabábamos. Vamos pôr isso em uma palavra: Pondremos una palabra: adoração. adoración. Nós não poderemos adorar a Deus No podríamos adorar a Dios em espírito e em realidade en espíritu y en realidad sem que nós conhecêssemos a Ele e a nós. si no lo conocemos a Él o a nosotros, y a nosotros. Então Filipenses 3:3, En Filipenses 13:3, a verdadeira circuncisão, la verdadera circuncisión, porque havia aqueles que eram circuncisos na carne que algunos eran circuncidados en su e se carne, gloriavam disso, se gloriaban de esto, como era Saulo de Tarso. como eran Saulo. Eu fui circuncidado ao 8º dia, Fui circuncidado al 8º día, da linhagem de Benjamim, da linhagem de Israel, del linaje de da Israel, tribo de de Benjamim. la tribu de Benjamín. Quanto ele se gloriava Él nisso. se gloriaba en Mas él. agora ele vai dizer: a verdadeira circuncisão Pero ahora él dice que la verdadera são circuncisión os que adoram a Deus no Espírito, son los que adoran a Dios en espíritu, se gloriam em Cristo se glorian Jesus, en Cristo, porque Ele é a nossa justiça. porque Él es nuestra justicia. Não temos justiça própria. No tenemos justicia propia. Ele é a nossa sabedoria. Él es nuestra sabiduría. Nós em nós mesmos somos tolos, Nosotros somos herramientas. nécios, Tontos. nécios. Somos tontos, necios. Ele é a nossa sabedoria. Él es nuestra sabiduría. Então ele diz: se gloriam em Cristo Jesus. Entonces él dice, se glorían en Cristo Jesús. E então veja a outra marca. Vean la otra parte. As duas são tão positivas. Las dos son tan positivas. Adorar a Deus no Espírito, Adorar a Dios en se espíritu. gloriar em Cristo. Gloriarse en Cristo. Então uma marca, digamos, negativa: Y la marca, la parte negativa, não confiar na carne. no confiar en la carne. Medite sobre esse versículo. Medite, considere este versículo. Se nós nos gloriamos em nós mesmos de alguma forma, Si nosotros nos gloriamos en Cristo de alguna forma, em nós mesmos en nosotros mismos, de qualquer forma, de cualquier manera, não poderemos adorar a Deus. no podremos adorar a Dios. E não poderemos nos gloriar em Cristo. No podremos gloriarnos en Cristo. Essas coisas são tão sérias. Esto es algo muy serio. Digamos que são como escorpiões escondidos no nosso Como coração. escorpiones escondidos en nuestro corazón. Às vezes damos alguma coisa a alguma pessoa. Cuando damos algo a alguien, Servimos a alguém. servimos a alguien De alguma maneira. de alguna forma. Seja arrumando umas cadeiras no local de reunião. Sea colocando las sillas para la Seja reunión, aconselhando alguém com a palavra do o dando un Senhor. consejo a alguien. con la Muitos palabra de serviços. Dios. Hay muchos servicios. Nós servimos alguém. Servimos a E nós alguien temos uma mão aqui. y ponemos una A mano, mão que serve. la mano que sirve. E temos uma outra mão. Tenemos otra mano. É uma mão que quer receber. Es la mano que quiere A recibir. contraparte. Es la contraparte. Eu dou amor e eu quero amor. Si doy amor, quiero recibir Eu amor. dou honestidade e eu quero honestidade. Quiero honestidad, quiero recibir Então nós honestidad. temos a mão que dá
Tenemos una mano que da, Mas como nós somos muito hipócritas, pero como somos tan hipócritas, a outra mão não está aqui, aparentemente. la otra mano aparentemente no está aquí, A outra mão está aqui. está escondida. Ninguém vê, Nadie la ve, mas Deus sabe e nós sabemos. pero Dios sabe, y nosotros también, Que nós estamos fazendo alguma coisa que hacemos algo, para receber algo em troca. pero para recibir algo a cambio. Agora, não é maravilhoso contemplar a glória do Senhor Jesus? Es maravilloso contemplar la gloria de Dios. Ele deu tudo. Él dio todo. E o que ele recebeu em troca? ¿Y qué recibió a cambio? Açoites, cuspes em sua face, bofetadas, uma coroa de espinhos. Escupetajos, abofetadas, golpes y una corona de espinas. Então, amados irmãos, Amados hermanos, os textos que nós lemos no início, los textos que leímos al inicio, todos eles falaram a respeito do Cordeiro. todos hablan con respecto al Cordero. Há muitas menções do Cordeiro no Apocalipse. Hay muchas veces que se menciona al Cordero en Apocalipsis. Então, o que nós vamos fazer agora pela manhã, com a ajuda do Senhor, Ahora, ¿qué es lo que haremos con la ayuda del Señor en la mañana? nós vamos examinar um fio de prata em toda a Bíblia. Examinaremos un hilo de plata en toda la Biblia. Claro que vamos fazer isso muito panoramicamente. Vamos a hacerlo de manera panorámica. Um fio de prata, Un hilo de plata, porque prata é uma figura da redenção. porque la plata es una figura de la redención. Nosso Senhor foi vendido por 30 moedas de prata. Nuestro Señor fue vendido por 30 monedas de plata. Os primogênitos, quando eram resgatados, esse resgate era pago. Cuando los prisioneros eran primogénitos. rescatados, cuando los primogénitos eran rescatados, se hacía un pago. Esse resgate era pago com ciclos de prata Era pagado con ciclos de plata do santuário. del santuario. Então, prata é uma figura da redenção. La plata significa redención. O que nós vamos fazer Lo que haremos ahora é observar esse fio de prata em toda a Bíblia. es observar, seguir ese hilo de plata en toda la Biblia. Então, vamos dizer a revelação do Cordeiro. Digamos así, la revelación del E Cordero. por que nós vamos fazer isso? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque o nosso tema é a centralidade de Cristo. Porque nuestro tema es la centralidad de Cristo. Cristo é central nos pensamentos de Deus, Cristo es el centro en los pensamientos de Dios. também nas afeições de Deus También en su afecto e também nas intenções de y en Deus. su intención. Então, quando abrimos nossas Bíblias, Cuando abrimos nuestra Biblia, fomos inicialmente ao Apocalipse leímos el Apocalipsis e vimos quantas menções do Cordeiro. y cuántas menciones del Cordero. O Cordeiro está de pé no meio do trono. El Cordero está de pie en medio del O trono. Cordeiro. El E Cordero, como recentemente imolado. como recién inmolado. João viu isso 60 anos mais ou menos depois da morte do Senhor. Juan vio esto 60 años aproximadamente después de la muerte del E Señor. certamente João ficou Y impressionado. Juan quedó impresionado. Por isso ele registra assim: Por eso dice así: um cordeiro, un cordero como que recém-imolado. como recién O inmolado. que João quer dizer? ¿Qué es lo que quiere decir O Juan? precioso sangue do cordeiro Que la preciosa sangre del é Cordero sempre fresco diante es de Deus. siempre fresca delante de Dios. 60 anos já se passaram 60 años después, e lá está o cordeiro. y allí está el Cordero, O seu sangue responde diante de y Deus. su sangre responde delante de O Dios. seu sangue é a vindicação, Su sangre es para vindicar a justiça, santidade e glória de Deus. la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Quão precioso é o sangue de Deus. Cuán preciosa es la sangre de Cristo. Por isso é dito que aqueles vencedores do fim dos tempos, Por eso está dicho que los vencedores del fin del tiempo eles vencem o acusador vencen al acusador por causa do sangue do cordeiro. por la sangre del Cordero. Quão precioso é esse sangue para Deus. Esta sangre es preciosa para Dios. Então, quando examinamos esse fio de prata, Cuando examinamos este hilo de plata, ou a revelação do cordeiro, la revelación del Cordero, nós começamos no final. comenzamos en el O final. cordeiro em pé no meio do trono, El Cordero en pie delante, perdón, no en el meio medio do del trono, trono, como que recém-imolado. como recién inmolado. O cordeiro no centro daquela esfera de adoração. El Cordero está en el centro de esa esfera de E adoración. ali estão os 4 seres viventes
Y allí están los 4 seres vivientes. Podemos pensar em círculos concêntricos. Podemos pensar en círculos O concéntricos. cordeiro está no centro, no trono. El cordero está en el medio del trono. Ao redor do trono, 4 seres viventes, Alrededor del trono hay 4 seres que vivientes simbolizam toda a criação. que simbolizan a la creación. O leão, o novilho, El león, a el buey, águia e o homem. el águila y el hombre. As 4 faces daqueles querubins. Son las 4 caras o rostros de los E querubines. depois nós temos outro círculo mais externo. Y tenemos otro círculo más externo. 24 anciãos 24 ancianos que tiram suas coroas que se sacan sus e coronas colocam suas coroas aos y pés las colocan a los aos pies pés do cordeiro. del cordero. e dizem: digno é Y dice, o cordeiro. digno es el cordero. Depois temos outro círculo mais externo. Tenemos ahora otro círculo más externo. E ali estão milhares de anjos. Ahí están millares de ángeles. Depois temos outro círculo. Ahí hay otro círculo E más. ali também estão os redimidos. Ahí están los redimidos. João vai mostrá-los mais à frente. Juan los muestra más adelante. E todos estão cantando um cântico só. Todos cantan un mismo cántico. Digno Digno é o cordeiro es el cordero que foi morto, que fue muerto. de receber honra, glória, poder. Digno de recibir honra, gloria y poder. Ou seja, o cordeiro está no centro. El cordero está en el centro. Agora vamos passar rapidamente por nossas Bíblias. Ahora vayamos rápidamente. Gênesis capítulo 3. Génesis 3. Nós temos a primeira menção do cordeiro nas Escrituras. Está la primera mención del cordero en la Biblia. Gênesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, verso 21. versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Um sacrifício no jardim. Hubo un sacrificio en el jardín de Dios. Deus plantou um jardim precioso no Dios Oriente. plantó un jardín precioso en el oriente. Éden significa deleite, Edén significa deleite, gozo, prazer. gozo y placer. Qual era a intenção de Deus? ¿Cuál era la intención de Dios? Que o homem vivesse no seu gozo, Que el hombre viva en su gozo, no seu deleite, no seu prazer. en su deleite, en su placer. Mas o pecado entrou. Pero el pecado O entró. homem ainda está no jardim, El hombre todavía estaba en el jardín, mas o pecado entrou no homem. pero el pecado entró en el hombre. Então agora veja o que Deus vai fazer. Mire lo que Dios hace. Se o pecado entrou no jardim, El pecado, si el pecado entró en el jardín, Deus providenciará um sacrifício no jardim. Dios proveerá un sacrificio en el jardín. Que coisa maravilhosa, irmãos. Qué maravilloso. Nós sabemos que o homem e sua mulher foram expulsos do jardim. Sabemos que el hombre y la mujer fueron expulsados del jardín. Preste atenção nisso. Presten atención. Mas eles não foram expulsos Ellos no fueron expulsados até que o sacrifício fosse hasta realizado. que el sacrificio fuera realizado. Sabe o que o Senhor quis dizer com isso? ¿Qué es lo que Dios quiso decir con eso? Vocês terão que ser expulsos daqui. Ustedes tendrán que ser expulsados de este Porque lugar. Deus é luz Porque Dios es luz. e não há nele treva nenhuma. Y no hay ninguna tinieblas. E agora aquele casal era trevas, Pero ahora ese matrimonio era Mas- eran tinieblas, na qual não havia luz nenhuma. en la cual no había luz ninguna. Então Deus teria que expulsá-los. Dios tenía que expulsar. Mas antes de expulsá-los, Pero antes de e expulsar colocar 2 querubins na porta do jardim, y colocar a 2 querubines en la puerta para que del eles jardín, não pudessem retornar ao para que jardim. no puedan volver al jardín. volver al Deus jardín. providenciou um sacrifício no jardim. Dios proveyó de un sacrificio en el jardín. Que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Quando o casal pecou, Cuando el matrimonio pecó, as suas consciências foram afetadas. sus conciencias fueron afectadas. Quão importante esse assunto da consciência. Es muy importante el asunto de la conciencia. Então, o que eles tentaram fazer para a sua consciência? ¿Qué es lo que intentaron hacer con su conciencia? Folhas de figueira e fizeram cintas para si. Cosieron hojas de higo y se hicieron delantales. Então, olhando para esse casal, Mirando ese matrimonio, nós poderíamos dizer, eles estavam Podemos dizer- cobertos e não nus. podemos decir que ellos estaban cubiertos y no estaban desnudos. Eles fizeram suas próprias roupas. Ellos hicieron su ropa, Não estavam nus. no estaban desnudos. Mas quando Deus desce ao jardim Pero cuando Dios bajó al e jardín fala com eles, y habló con ellos, quando ele ouve a voz de Deus,
Cuando él oyó la voz de Dios, eles se escondem atrás das árvores do jardim. se escondió detrás de los árboles del jardín. E quando Deus pergunta, Adão, onde estás? Y cuando Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Escute a resposta dele. Escuchen su respuesta. Ouvi a tua voz no meio do jardim. Oí tu voz en el medio del E jardín eu tive medo. y tuve miedo. A primeira vez que o medo entrou na história da Es la humanidade. primera vez que el miedo entró en la historia de la Deus humanidad. foi perdido. Dios fue perdido. A comunhão com Deus foi perdida. La comunión con Dios se perdió E o medo entrou. y el miedo entró. Hoje nós temos medo de tudo. Ahora, hoy, tenemos miedo de todo. Medo de todos. Miedo de todos. Porque a comunhão com Deus foi perdida. Porque la comunión con Dios se perdió. Mas há mais que isso. Pero hay más. Ele disse, eu tive medo Él dijo, tuve miedo e porque estava nu, y porque estaba desnudo, eu me escondi. me escondí. Mas ele não estava nu. Pero él no estaba Ele desnudo. estava coberto. Estaba cubierto. Mas ele estava coberto apenas para si mesmo Pero solo estaba cubierto para sí mismo e para sua mulher. y para su mujer. Não estava coberto diante No estaba cubierto dos olhos de Deus. delante de los ojos de Dios. Porque sua consciência foi atingida. Porque su conciencia fue alcanzada. O que isso significa para nós? ¿Qué es lo que significa? Nunca o homem poderia fazer nada para cobrir a sua nudez. Que el hombre nunca podría haber hecho nada para cubrir su desnudez. Deus teria que fazer algo. Solamente Dios tendría que hacer algo. Então um sacrifício foi feito no jardim. Entonces hubo un sacrificio en el jardín. Por isso João começa o seu evangelho de modo tão lindo. Juan comienza su evangelio de un modo tan hermoso. No princípio era o verbo. En el principio era el O verbo. verbo estava com Deus. El verbo estaba con O Dios. verbo era Deus. Y el verbo era Dios. Mas o verbo se Pero el fez verbo se hizo carne e habitou entre nós. y habitó entre nosotros, Cheio de graça e de verdade. lleno de gracia y verdad. E nós vimos a sua Y glória. vimos su gloria. Irmão, isso é a salvação do Senhor. Esta es la salvación de Dios. Somente o evangelho anuncia uma salvação de cima para baixo. Solamente el evangelio puede anunciar una salvación que va de arriba a abajo. Todas as filosofias Todas las e filosofías as outras religiões y assim las chamadas otras religiones, que así se llaman, anunciam uma salvação de baixo para cima. anuncian una salvación que va de abajo a arriba. Meios para chegarmos até Deus. Medios para llegar hasta Dios. Mas Deus encontrou seus meios de chegar até nós. Pero Dios encontró el medio para llegar hasta nosotros Então ele ofereceu um sacrifício no jardim. y ofreció un sacrificio en el jardín. Então ele vai ter que substituir as roupas de Adão e sua mulher. Ahora tiene que sustituir las ropas de Adán y de su mujer, Aquelas folhas de figueira, las hojas de higo, pelas vestes do animal. por vestiduras de animal. Então observe o verso 21. Vean el versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Veja essa palavra. Miren esta palabra. Isso. Hizo. Quem fez? ¿Quién hizo? Deus. Dios. Ele fez as vestimentas. Él hizo las vestiduras. Mas como ele fez essas vestimentas? Pero ¿cómo las hizo? Um sangue foi derramado no jardim. Porque sangre fue derramada en el jardín. Então aí o cordeiro está anunciado. Y el cordero está anunciado. Então esse é o primeiro aspecto. Ese es el primer O aspecto. cordeiro anunciado El cordero es anunciado dentro do jardim. dentro del jardín. Agora um jardim de pecado. Ahora es un jardín de pecado. Ah, irmãos, nós teríamos tanto para dizer sobre isso. Tenemos tanto para decir sobre Porque eso. depois que o homem foi expulso, Después que el hombre fue expulsado, então ele estava com as suas vestes de pele. estaban con sus vestiduras de piel. Por isso ele deu o nome à sua mulher de Eva. Por eso le dio el nombre a su mujer por Eva. E Eva significa vivente. Eva significa la que vive. Ele entendeu que por causa da vestimenta de peles que eles receberam, Entendió que por causa de esa vestimenta de piel que recibió, Deus iria fazer uma provisão Dios haría una providencia para que eles não morressem. para que no muriesen. Literalmente falando, Hablando literalmente, essas vestes eram a própria provisão. las vestiduras eran la provisión. Então, quando o inimigo enganou o casal, Cuando el enemigo engañó al o matrimonio, que ele disse a eles? ¿qué les dijo? É certo que não morrereis. De cierto os digo, no moriréis. Não morrereis. No moriréis. Mas Deus disse ao contrário. Pero Dios dijo algo distinto. Então, quando o homem experimentou essa morte, que significa separação de Deus, Cuando el hombre experimentó esta muerte,
hubo una separación de Dios. Por que que nós temos morte biológica ou fisiológica? ¿Por qué es que tenemos una muerte fisiológica? Não fomos criados para morrer. No fuimos creados para morir, Experimentamos morte física pero experimentamos muerte física como resultado da morte espiritual. como resultado de la muerte espiritual. Então, no jardim, o casal morreu. En el jardín, este matrimonio murió. Eles foram separados de Deus. Fueron separados de O Dios. que eles iriam fazer agora? ¿Qué harán ahora? Fizeram as suas roupas, Hicieron sus que ropas para nada serviu. que no servían para Então nada. Deus desceu ao jardim Dios bajó al e jardín, fez a sua provisão. hizo su providencia. Vestiu o casal com as peles. Vistió al matrimonio con pieles. Ele está dizendo: essa é a minha salvação, Y él dice, esta es mi salvación, a minha provisão. esta es mi E providencia. expulsou o casal do Éden. Y ahí los expulsó del Edén. Agora preste atenção, vamos dar um salto de 4.000 anos. Ahora vamos a saltar 4000 años. Quando eles foram expulsos, Cuando ellos fueron expulsados, vire a página da sua Bíblia, vayan a la siguiente página en su Biblia. se necessário. É escrito no verso 22. En el versículo 22. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Assim, para que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora formado. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Agora, por favor, escute com muita atenção. Presten mucha atención. Quando o Senhor expulsou esse casal do jardim, Cuando el Señor expulsó al matrimonio del jardín, Ele colocou esses dois querubins para guardar o caminho. colocó 2 querubines para guardar el camino. Querubins que revolviam aquela espada flamejante. Querubines y una espada que se revolvían por todos lados. Esses querubins, Estos querubines, podemos dizer assim, podemos decir, de esta eles manera, vão aparecer de novo. ellos aparecerán nuevamente. Mas sabe onde eles estarão? ¿Saben dónde? Sobre a tampa da arca. Sobre Propiciatório. sobre el propiciatorio. Um querubim del de um arca. lado e outro querubim do outro. Un querubín de un lado y el otro del otro lado. E é disso que eles estavam com seus rostos voltados para o propiciatório. Y dice en la Biblia que sus rostros estaban mirando hacia el propiciatorio. Por que eles não tinham seus rostos de frente um para o outro? ¿Por qué no se miraban de frente el uno al otro? Porque são querubins da glória. Que son querubines de la gloria. Se eles estivessem olhando um para o outro, Si se miraran el uno al otro, eles são idênticos entonces son iguales e cheios de glória. y llenos de gloria. Então, quando um olhasse para o outro, Cuando uno mire al otro, ele estaria admirando a sua própria glória. se estaría admirando su propia gloria. Mas os seus rostos estavam virados para a mesa, para o propiciatório. Pero sus rostros estaban dirigidos al propiciatorio. Por quê? ¿Por qué? Porque uma vez por ano, Porque una vez al año, o sumo sacerdote el sumo iria sacerdote tomar o sangue tomaba la sangre do animal, de un animal, ia levar dentro do santo dos y santos, la llevaba en el lugar santísimo ia derramar sobre o y propiciatório. la derramaba sobre el E propiciatorio. sabe o que Pedro vai nos dizer sobre isso? ¿Y qué es lo que Pedro nos dice sobre 1 esto? Pedro 1, 10 a 1 12. Pedro 1, del 10 al 12. Que essa salvação é tão maravilhosa Esta salvación es muy maravillosa, que profetas indagaram e inquiriram sobre ela. que los profetas indagaron e inquirieron sobre esto. E lhes foi dito Y les fue dicho a todos esses profetas, a todos los Isaías, profetas, Jeremias, Daniel, todos eles, Isaías, Jeremías, Daniel y todos, que eles não profetizavam para si mesmos, que ellos no profetizaban para sí mismos, mas sim para aqueles pero para aquellos a quem o evangelho foi designado. para quienes el evangelio fue designado. Coisas essas, Cosas como o evangelho estas. contém coisas El evangelio contiene cosas. tão profundas e tão maravilhosas Son tan profundas y maravillosas que os anjos anelam perscrutar. que los ángeles
las anhelan. Compreender ou perscrutar. Anhelan comprenderlas. A palavra que Pedro usa para perscrutar La palabra que Pedro usa para comprender, para é escudriñar, como se uma toalha estivesse colocada sobre uma mesa. es como si una toalla estuviese colocada encima de E una ninguém mesa. sabe o que está debaixo dessa Y mesa. nadie sabe lo que está debajo de esa Porque a mesa. toalha está cobrindo toda essa mesa, até o chão. Porque el mantel está cubriendo toda la mesa. Então alguém entra embaixo da toalha Alguien entra y abre el mantel, levanta el para mantel, ver o que está debaixo da mesa. para mirar lo que está debajo de la mesa. Isso é perscrutar, examinar. Eso es escudriñar, examinar. A salvação de Deus, ou La o salvación de Evangelho, Dios, el Evangelio, não foi destinado a anjos, no fue destinado a los ángeles, mas sim a homens. sino para el hombre. E a glória envolvida no Evangelho, Y la gloria que está en el na Evangelio, pessoa e obra do Filho de Deus, en la persona y en la obra del Hijo são de Dios, tão imensas son tan grandiosos que os tan anjos inmensos, desejam conhecer, que los ángeles desean conocer, perscrutar. desean Então lá estavam escudriñarlas. aqueles querubins dos dois lados do propiciatório. En el propiciatorio estaban ahí los dos E querubines, estavam então olhando para o y sangue estaban precioso. mirando la sangre. Mas então aqui em Gênesis foi dito, Pero en Génesis fue dicho aqueles dois querubins estão lá. que los dos querubines están E eles allí. estão lá para impedir o caminho. Están allí para impedir el camino. E escute essa linguagem. Escuchen esto. Para que o homem não estenda a mão. Para que el hombre no extienda su mano. Então ele não tome, não y tome y no tome. e não coma. Y no coma. Agora escute essa outra linguagem. Escuchen esta otra parte. Vinde, Vengan, tomai tomen e comei. y coman. Este é o meu corpo. Esto es mi cuerpo. Este é o meu sangue. Esta es mi sangre. Esse é o Cordeiro de Deus. Este es el Cordero de Dios. Então que contraste, queridos irmãos. Hay un gran contraste. No Éden é não tome, não En coma. el Edén era no tome, no coma. Mas agora em Cristo, Pero ahora en Cristo tomai e comei. es tomar y beber. y Isto comer. é o meu corpo. Esto es mi cuerpo. Este é o sangue de uma nova Esta es la aliança. sangre del nuevo pacto. Isso é o que anjos anelavam Eso es lo desfrutar. que los ángeles anhelaban escudriñar. No tempo da tarde, se for possível, En la tarde, si fuera posible, nós vamos falar um pouco sobre esses anjos. hablaremos un poco sobre esos ángeles. Como eles olhavam para o Redentor do mundo. Cómo ellos miraban al Redentor del mundo. Podemos dizer assombrados. Miraban O asombrados que o Verbo glorioso, que el Verbo glorioso, que é o Criador de todos el eles. creador de todos, Os anjos são servos do Verbo. que los ángeles son siervos del Verbo. Agora o Verbo se faz carne. Ahora el Verbo se hizo E carne. os anjos não têm mais um objeto de adoração no Y céu. los ángeles ya no tienen un objeto de adoración en el Eles têm cielo. que olhar para baixo agora e Tienen não que para mirar cima. abajo, ya no arriba. Então, Paulo diz, escrevendo a Timóteo, Pablo dice en 2 Timoteo, que grande é o mistério da piedade. qué grande es el misterio de la Aquele piedad. que foi manifestado El na que fue carne manifestado en la carne foi contemplado por anjos, fue contemplado por ángeles, pregado entre os gentios, predicado entre los gentiles, crido no mundo creído en el e mundo recebido na glória. y recibido en la Que gloria. evangelho Qué maravilhoso. evangelio tan O maravilloso. Verbo encarnado. El Verbo se hizo carne. Então, irmãos, essa é a história do Éden. Esta es la historia de Edén. O homem pecou. El hombre pecó. O jardim foi contaminado. El jardín fue Eles contaminado. teriam que ser expulsos. Ellos tenían que ser expulsados. Perderam a comunhão com Deus. Perdieron la comunión con Dios. Mas Deus, Pero Dios, sendo rico em misericórdia, siendo rico en misericordia, ofereceu um sacrifício no jardim hizo un sacrificio en el jardín e cobriu o homem e sua mulher de vestimenta. y cubrió al hombre y a su mujer de E vestimenta. depois os expulsou. Y después los expulsó. Você percebe o coração de Deus aqui? ¿Pueden ver el corazón de Dios? Em outras palavras, ele está dizendo: En otras palabras dice, eu vos amo, yo los amo, mas vocês pecaram. pero ustedes pecaron. Eu sou luz, Yo soy luz, vocês são trevas. ustedes son tinieblas. Se eu me aproximar de vocês, Si me acerco a ustedes, eu vou consumir vocês. los consumiré, Mas eu vos amo. pero los amo. Eu vou providenciar Les haré una providencia, um sacrifício de valor eterno. un sacrificio de valor E eterno. vocês serão reaproximados. Y ustedes podrán volver a acercarse. Então Paulo vai dizer assim aos Efésios: Pablo dice así a los Efesios: vós, gentios, estáveis longe,
Ustedes gentiles que estaban lejos, mas agora fostes aproximados. pero ahora han sido acercados Pelo sangue de Cristo. por la sangre de Cristo, Porque Ele é a nossa paz. porque Él es nuestra paz. Que maravilha, irmão. Qué maravilloso. Então veja que a Bíblia abre a sua história La Biblia abre su historia com o Cordeiro já anunciado. con el Cordero anunciado, Esse animal imolado no jardim. un animal inmolado en el jardín. Então vamos dar outro passo rapidamente. Pasemos rápidamente. Êxodo capítulo 12, apenas um versículo. Éxodo capítulo 12, Apenas um verso. solo un versículo. Êxodo 12, 42. Éxodo 12, 42. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Aqui estamos dando um segundo passo maravilhoso. Aquí hay un segundo paso que es maravilloso. Se lá no Éden o cordeiro foi anunciado, En el Edén el Cordero fue anunciado. aqui o cordeiro está tipificado. Aquí el Cordero es tipificado, Porque eles deveriam tomar um cordeiro mesmo porque ellos tenían que tomar un Cordero. e prender o cordeiro no 10º dia. Un Cordero al 10º día. E esse cordeiro seria examinado. El Cordero debía ser Não examinado. poderia ter mancha e nenhum defeito. No podía tener ni mancha ni ningún E defecto. no 14º dia ele Y en seria el imolado. 14º día sería inmolado. E o seu sangue seria recolhido numa bacia. Y su sangre sería recogida en un envase. E seria passado nos umbrais e nas vergas das portas dos israelitas. Y tenía que ser pasado por los marcos y los dinteles de las puertas. Então Deus disse: Entonces dijo Dios, quando eu vir o sangue, cuando yo vea la sangre, eu passarei por cima de vós. pasaré adelante de A vosotros. palavra Páscoa, La palabra Pascua, no inglês Passover. en el inglés es Passover. pasar sobre. Passar Passover. sobre. Passar por cima. Pasar adelante. Foi isso que o Senhor disse aqui para o seu povo. Es lo que dijo Dios. para Quando su eu pueblo. vir o sangue, Cuando yo vea la sangre, eu passarei por cima pasaré sobre vosotros. Porque eles estavam protegidos dentro da casa. Y ellos estaban protegidos dentro de la Então casa. preste atenção no segundo passo aqui. Presten atención a este segundo Em paso. Gênesis, o cordeiro anunciado. En Génesis el Cordero fue anunciado. Em Êxodo há um progresso. En Éxodo hay un progreso. O cordeiro é El tipificado. Cordero es tipificado. Então todos aqueles detalhes. Todos esos detalles. O animal preso no 10º dia, imolado no 14º. El animal que fue recogido al 10º día, inmolado al 14º día, Examinado em todas as coisas. examinado en todos los aspectos. Figura do nosso Senhor Jesus. Esa figura de nuestro A Señor. carne do cordeiro era comida no interior das casas. La carne del Cordero tenía que ser comida en el interior de la casa. Então você vê que a figura do cordeiro aqui está ampliada. La figura del Cordero aquí está ampliada. Então há um progresso. Hay un progreso. Agora, antes de irmos para o terceiro passo, esse Antes de versículo irnos que al lemos. tercer paso, Esse versículo que lemos, que 42. el 42. Veja como ele é precioso. Miren cuán precioso es. Essa noite se observará o Senhor. Es noche de guardar para Jehová, Nela os tirou da terra do Egito. por haberlos sacado en ella de la tierra Então de essa Egipto. frase tão Es impressionante. una frase impresionante. Esta é a noite do Es Senhor. noche de guardar para Jehová. Amados irmãos, Amados no hermanos, Senhor não há noite. en el Señor no hay noche. Ele é luz na qual não há Él treva es nenhuma. luz y no hay ninguna Mas tinieblas para en que él. nós fôssemos os filhos da luz, Pero para que seamos hijos de luz, o Senhor entrou em uma noite. el Señor entró en una noche. Qual foi a sua noite? ¿Cuál fue su noche? Deus meu, Deus meu, Dios mío, por mío, que me desamparaste? ¿por qué me has abandonado? Desamparo. El abandono. A palavra usada ali no grego
La palabra usada en el griego é deixado para trás. es dejado atrás. Lá está o filho na cruz. Allí está el hijo. Ele está La cruz. perguntando por que ao pai com mãos abertas, Está preguntando al Padre con manos abiertas, não com punhos cerrados. no con puños. Não é um porquê de indignação, No es un porqué de é indignación, um porquê de lamento. es un porqué de lamento. Porque o filho não sabe o que é separação. Porque el hijo no sabe lo que es la separación. Ele é o filho do seu amor. Es el hijo de su amor. Ele é o filho que está no seio do pai. Es el hijo que está en el seno del Padre. Que maravilha. Qué maravilloso. Mas agora o filho sabe Pero el hijo ahora que sabe ele será separado. que él será separado. E isso significa pecado. Esto significa el pecado. Pecado é separação. Pecado significa separación. Então, aquele que não conheceu o pecado, Entonces el que no conoció pecado, Deus o fez pecado por Dios lo hizo pecado por cobriu a face do filho. nosotros. Cubrió el rostro de su hijo. E o filho não pôde ver o seu pai. Y el hijo ya no pudo ver a su O que ele padre. poderia sentir? ¿Qué podría sentir? Gozo, alegria, prazer? Gozo, alegría, placer. O que ele tem a dizer? ¿Qué tiene que decir? As profecias dizem que o Senhor Jesus nunca gritaria Las profecías dijeron que el Señor Jesús no gritaría e jamás nunca elevaria sua voz nas praças. y nunca elevaría su voz en las plazas, Nas praças. pero en las plazas. Mas os evangelistas vão dizer: Y los evangelistas dicen na cruz, que en la cruz, não nas praças, no en la plaza, mas na cruz, pero en la cruz, ele clamou e gritou em alta voz: clamó y gritó en voz alta: Deus meu, Dios mío, por que me deixaste para trás? ¿por qué me dejaste atrás? Quem é esse que está falando isso? ¿Quién está hablando esto? O verbo estava com Deus El verbo estaba con Dios. e o verbo era Deus. El verbo era Dios. Mas agora o verbo encarnado está separado de Deus. Pero ahora el verbo que se hizo carne está separado de Dios. Oh, que mistério! ¡Qué misterio! Morre o imortal. Muere el inmortal. Amados irmãos, Amados hermanos, aqui então em Êxodo o cordeiro está tipificado. aquí en Éxodo el cordero está tipificado. A noite do Senhor. La noche del Señor. Todo o Egito seria julgado, Todo Egipto sería juzgado, mas por causa do sangue do cordeiro. pero por causa de la sangre del Os cordero, primogênitos dos filhos de Israel não morreriam. los primogénitos de los hijos de Israel no morirían. Esse é o cordeiro tipificado. Este es el cordero tipificado. Essa é a verdade sobre nós. Es la verdad sobre Se o nosotros. sangue foi passado nos marcos de nosso coração, Si la sangre es pasada en los marcos de nuestros corazones, Deus vê o sangue. Dios mira la sangre. Necessário que nós tenhamos a mesma confianza que Deus tem no sangue. Es necesario que tengamos nosotros la misma confianza que la que Dios tiene en su sangre. Nós podemos imaginar uma família israelita comendo a carne do cordeiro com medo. Podemos imaginarnos una familia israelita comiendo la carne del cordero con miedo. Será que esse sangue será suficiente? ¿Será que esta sangre es suficiente? Será que o anjo da morte não vai nos ¿Será que atingir? el ángel de la muerte no nos alcanzará? Qual seria a sua única confiança? ¿Cuál era su única Se confianza? o sangue estava do lado de fora da porta. Que la sangre estaba del lado de fuera de la puerta. Então, o cordeiro em Êxodo foi tipificado. El cordero en Éxodo fue tipificado. Agora vamos dar um longo passo de novo. Demos un largo paso. Isaías capítulo 53. Isaías 53. Vamos observar um versículo apenas. Un versículo solamente. Versos 7. Versículo 7. Isaías 53, 7. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Então, de novo, preste atenção. Presten atención. A revelação é progressiva. La revelación es progresiva. Lá no Éden, o cordeiro está anunciado. El cordero en Edén estaba anunciado. Em Êxodo 12, o cordeiro está tipificado. En Éxodo está tipificado. Em Isaías 53, nós temos mais um avanço. En Isaías 53 avanza un poco más. O cordeiro agora está profetizado e personificado. Ahora el cordero está profetizado y personificado.
Até Êxodo 12, nós não sabemos que esse cordeiro é uma pessoa. Hasta Éxodo 12 no sabíamos que era una persona. Mas agora sabemos que esse cordeiro é uma pessoa. Ahora sabemos que este cordero es una persona. Por quê? ¿Por qué? Olha o verso 3. Miren el verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Despreciado y desechado entre los hombres. Homem de dores. Varón de dolores. E que sabe o que é padecer. Experimentado en quebranto. Então o cordeiro é um varão. El cordero es un varón. O cordeiro que Deus aguarda. El cordero que Dios espera. O cordeiro para a expiação. El cordero que es para expiación. O cordeiro que cumprirá o eterno propósito de Deus. Que cumplirá el eterno propósito de Dios. É um homem. Es un hombre. Que vai subindo como renovo de uma terra seca. Que va subiendo como un renuevo en una tierra sem aparência árida. E sem formosura. Sin apariencia, sin hermosura. Ah, quantas figuras equivocadas existem de Jesus. Hay cuántas figuras que están equivocadas de Jesús. Um cabelo liso e cabello ruivo. liso, rubio. Uns olhos azuis. Ojos azules. Uma pele tão lisa. Una piel lisa. Homem de dores. Es un hombre de dolores. E que sabe o que é padecer. Experimentado en quebranto. Olhamos para ele. Cuando le vemos, nenhuma beleza havia no que hay nos ninguna agradasse. belleza en él que nos agrada. Esse era o nosso Senhor. Este era nuestro Señor. Mas quando o Pai olha para ele, Cuando el Padre le mira, o que o Pai diz? ¿qué es lo que dice el Padre? Este é o meu filho amado. Este es mi Hijo amado, E nele eu tenho todo o meu prazer. en quien tengo complacencia. Como o Pai pode entregar a sua joia mais preciosa ¿Cómo pudo el Padre entregar su más precioso tesoro por pessoas tão vis como nós? por personas viles como nosotros? Por que ele nos amou? ¿Por qué nos amó? Não há motivo. No hay motivo. Ele nos amou porque nos amou. Él nos amó porque nos amó. Miseráveis e pecadores. Miserables y pecadores. E ele deu sua joia preciosa. Y Él dio su precioso tesoro. Não apenas para redimir nossos No pecados, solo para redimir, perdonar nuestros pecados, para muito mais. sino para mucho más. Paulo aos Colossenses vai nos dizer Pablo dice a los colosenses que esse precioso sangue de Cristo, que la preciosa sangre de o Cristo, sangue do Cordeiro la mesmo, sangre del Cordero, ele reconcilia Él reconcilia todas as coisas com Deus. todas las cosas, Coisas do céu e coisas da cosas terra. del cielo y de la tierra. Nós somos tão egocêntricos, Tenemos mucho ego. somos tão centrados em nosso próprio ego, Estamos centrados, enfocados en nosotros mismos. que inclusive achamos que a redenção é só para nós. Que pensamos que la redención es solo para nosotros. A redenção é para o cumprimento do plano Pero eterno, la redención es para que se cumpla el plano eterno de Dios. reconciliando céus e terra. Reconciliando los cielos y la tierra. E já procuramos falar um pouco disso. Ya intentamos hablar un poco de eso. Há uma esfera de rebelião nos céus. Hay una esfera de rebelión en los O cielos. sangue do Cordeiro já foi derramado. La sangre del Cordero fue derramada. Deus está na sua soberania, Dios en su soberanía, em Cristo, en Cristo, o Senhor entronizado, el Señor que está sobre su Ele trono, está administrando essa rebelião. está administrando esta rebelión. Porque o sangue do Cordeiro já foi derramado. Porque la sangre del Cordero fue derramada. Do humilde Cordeiro de Deus. Del humilde Cordero de Dios. Mas esse Cordeiro está no trono. Pero este Cordero está en el trono. Senhor dos senhores e Es Rei el de reis. Señor de señores y Rey de reyes. Quando Ele retornar segunda vez Cuando vuelva por segunda, Y- cuando venga en su segunda e venida mostre sua face para o universo, y muestre su rostro al universo, então ficará claro estará todo claro que o sangue precioso dele que su sangre preciosa terminou com todo o assunto da rebelião. acabó con toda la rebelión, Acabou a desintegração. terminó la disensión, Acabou a desconexão. terminó la desconexión. Por isso a criação geme e suporta angústias até agora. Por eso la creación gime y soporta y está angustiosa hasta ahora. Então o sangue precioso do Cordeiro La sangre preciosa del Cordero tem um valor cósmico. tiene un valor cósmico. Esse é o Cordeiro de Deus. Este es el Cordero de Dios. Então aí, concluindo já. Para terminar, Isaías 53, então, Isaías 53 nos disse que o Cordeiro é um homem. nos dice que el Cordero es un hombre. Então aqui o Cordeiro foi profetizado e foi personificado. Aquí el Cordero fue profetizado y personificado. Então você está percebendo o avanço?
¿Ven el avance? Lá em Gênesis somente anunciado. En Génesis solo era anunciado. Em Êxodo tipificado. En Éxodo tipificado. Em Isaías personificado. En Isaías personificado. E profetizado por Isaías. Y profetizado por el Agora chegamos a uma passagem também maravilhosa. Ahora vamos a otro pasaje. João capítulo 1, Juan 1. versículo 29. Juan 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados irmãos, Amados hermanos, por favor, deixem marcado aí o seu Evangelho de João. marque por favor el Evangelio de Juan E abram em Gênesis 22. y abran en Génesis 22. E escute um pouco essa história. Escuchen una historia. Os irmãos aqui em Cochabamba estão estudando Gênesis. Los hermanos en Cochabamba están estudiando Génesis. Acho que ainda não chegaram no capítulo 22. Todavía no llegaron al capítulo 22. Escute um pouco dessa história. Escuchen esta A historia. história da redenção. Es la historia de la redención. Abraão está caminhando junto com Isaac para Moriá. Abraham camina junto con Isaac a Moriah. Isaac era o seu dom mais precioso. Isaac era el don más precioso É que teu tenía Abraham. filho, teu único filho a quem Su amas. hijo, su único hijo a quien É amaba. uma figura do Senhor Jesus. Es una figura de Jesús. Então é dito para Abraão: toma o teu filho, teu único filho, Es dicho, y Dios le dice a Abraham: toma tu hijo, tu único, e vai para um dos montes que eu te mostrarei. y ve a uno de los montes donde yo te diré, E me oferece teu filho em sacrifício. y ofrece a tu hijo en sacrificio. Ah, se Abraão já não tivesse andado com Deus alguns anos. Si Abraham no hubiese andado con Dios ya algunos años, 3 altares já foram levantados. 3 altares fueron levantados. E agora está aqui o último altar. Está ahí el último O altar, 4º altar da el vida de Abraão. 4º altar de la vida de Ele já Abraham. conhece bem a Deus. Ya conoce bien. Então, quando Deus pede o tesouro dele, ele não hesita. Cuando Dios pide a su tesoro, entonces no duda. Ele então vai em caminho com Isaac. Entonces va por el camino con Quando ele Isaac, chega num determinado lugar, y cuando llega a un determinado lugar, Abraão diz para os seus servos: y Abraham dice a sus siervos: agora vocês fiquem aqui, ustedes quédense aquí, porque essa é uma transação porque esto es una transacción somente entre o pai e o filho. solamente el padre con el hijo. O drama da redenção El drama de la é redención assunto apenas es un asunto entre Deus, o Pai, solamente entre Deus, o entre Pai Dios el Padre e o seu filho. y su hijo. Nenhum anjo tem nada a ver com isso. Ningún ángel tiene algo que ver con eso. O diabo não tem nada a ver El com isso. diablo tampoco. Quando Cristo derrama seu sangue, Cuando el Señor Jesús derrama su ele sangre, não paga dívida ao diabo, no da nada al diablo. porque Deus não ficou devendo nada ao diabo. Dios no debe nada al diablo. Deus ficou devendo a si mesmo. Dios ahora se debe a sí mismo. Porque quando o homem pecou, Cuando el hombre pecó, uma dívida foi levantada. una deuda fue levantada Quanto à justiça, glória e santidade de en Deus. cuanto a la justicia, la gloria y la santidad. Se Deus não satisfizer a sua própria justiça, Si Dios no satisfacía su propia justicia, então o homem não pode ser reaproximado. entonces el hombre no puede ser reconciliado. Então quem se oferece para que essa justiça seja satisfeita? ¿Quién se ofreció para que la justicia pueda ser Ele não tem satisfecha? nenhuma obrigação de fazer isso. No tenía ninguna obligación de hacer eso. Ele tem méritos. Tiene muchos méritos. Ele é o Filho de Deus. Es el Hijo de Dios. Ele participa da natureza divina. Él tiene parte en la naturaleza divina. Ele não é criado por Deus. No es criado, Não é criatura. no es engendrado por Dios. Ele é criador. Él es el creador. Então ele toma uma decisão. Toma una decisión. Antes de que qualquer coisa fosse criada, Antes de que cualquier cosa fuese creada, não havia nada. no había nada. Só Deus. Solo estaba Dios. O Deus eterno. Dios eterno. E Deus tinha um plano, um propósito. Y Dios tenía un plano y un O propósito. Pai, o Filho e o Espírito. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Então, para o cumprimento desse Para propósito, que se cumpla su propósito, o Filho se oferece para ser cordeiro. el Hijo se ofreció para ser un cordero. Então, quando Abraão e Isaac caminham, Cuando Abraham e Isaac estaban caminando, olhe com atenção o versículo 7. mire lo que dice el versículo 7. Isaac disse a Abraão, seu pai:
Entonces Isaac habló a su padre, Abraham, Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Então lhe perguntou Isaque. Y le preguntó, É a pergunta mais importante do Velho Testamento. es la pregunta más importante del Antiguo Testamento. Eu vejo o fogo e a lenha, Veo el fuego y la leña, mas onde está o cordeiro? mas ¿dónde está el cordero? 2000 anos se passaram. Pasaron 2000 años. Milhares de cordeiros foram imolados. Fueron inmolados muchos corderos, Mas cordeiros cujo sangue não tem valor diante de pero Deus. corderos cuya sangre no tiene valor delante de São Dios. apenas tipos e símbolos. Son tipos y símbolos. Mas agora é João Batista, aqui no Evangelho de João, Pero Juan Bautista, en el Evangelio de que Juan, tem esse privilégio maravilhoso. tiene ese privilegio Ele maravilloso. vai como que estender a sua mão Extiende su e mano. vai dizer, E eis dice, o cordeiro de Deus. He aquí el Cordero de Dios. Todos os tipos estão terminados. Todos los tipos, las figuras Não se são terminaron. necessários mais cordeiros. No son necesarios otros corderos. Eis o cordeiro de Deus. He aquí el Cordero de Dios, Ele tira o pecado do que mundo. quita el pecado del mundo. Então agora nós estamos vendo o cordeiro encarnado. Ahora vemos un cordero hecho carne. Você viu o progresso da revelação? ¿Vieron el progreso de la revelación? Anunciado, Anunciado, tipificado, tipificado, personificado personificado e também profetizado. E profetizado. Agora encarnado. y ahora hecho O carne. cordeiro de Deus que tira o pecado El do mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aí precisamos ser agora mais concisos para concluir, senão não conseguimos concluir. Vamos a ser más concisos para concluir. No mesmo Evangelho de João 19:30, Evangelio de Juan 19, capítulo 19, versículo 30. agora o cordeiro encarnado El Cordero hecho carne está crucificado. está crucificado. Mais um progresso. Hay otro progreso. Então o que ele diz, João 19:30? En Juan 19, 30 dice, Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aqui o cordeiro está crucificado. El Cordero aquí es crucificado. No grego ele tem uma palavra a dizer. Ele disse uma palavra. En el griego hay una palabra. Él dijo una E a palabra. palavra foi tetelestai. Y la palabra es tetelestai. Uma palavra. Es una palabra. Sabe o que isso significa? ¿Saben lo que significa? Quando os servos Cuando los siervos cumpriam o serviço que o seu patrão determinou, cumplían el servicio que su patrón les determinaba, eles chegavam ao seu patrão e diziam: llegaban a su tetelestai. llegaban a su patrón y le decían, tetelestai. O servo cumpriu tudo que o patrão ordenou, que o Senhor El ordenou. siervo cumplió todo como el patrón le ordenó. Então os servos usavam essa palavra. Los siervos usaban esa Os palabra. comerciantes também usavam essa palavra. Los comerciantes también usaban esa As pessoas palabra. compravam e faziam uma dívida. Las personas compraban y tenían E una essa deuda. dívida era paga em parcelas. Y la deuda era pagada en partes. Quando a dívida terminava, Cuando terminaba de pagar la deuda, então o credor, el vendedor ele colocava ali uma marca, como um carimbo, escrito colocaba una marca, quitado ou pago. pagado. Essa é a palavra tetelestai. Esta palabra tetelestai. Colossenses 2, Paulo vai dizer: En Colosenses 2, Pablo dice, foi cancelado um escrito de dívida que era contra nós. nuestra deuda fue cancelada. Colossenses capítulo 2. En Colosenses 2. Porque o Senhor disse tetelestai. Porque el Señor dijo tetelestai. A dívida está La cancelada. deuda está pagada. O servo cumpriu toda a sua El tarefa. servo cumplió todo lo que tenía para Mas hacer. também os sacerdotes usavam essa palavra. Y los sacerdotes también usaban esta palabra. Tanto judeus quanto pagãos. Judíos y gentiles. E simplesmente significa é perfeito. Y significa estar hecho. Então quando é perfeito, Ah, perdón. é perfeito. Sí, está perfecto. Então quando um sacerdote ia oferecer um sacrifício, Cuando un sacerdote ofrecía un ele tinha sacrificio, que examinar esse animal. tenía que examinar el animal. E se ele estivesse sem defeito, sem mancha, Si no tenía defecto ni mancha, então ele poderia dizer tetelestai. ahí podía decir tetelestai. O sacrifício é perfeito. El sacrificio está perfecto. E também foi isso que o Senhor disse na cruz. Y también fue eso, lo que el Señor dijo en la Ele cruz. é a perfeita oferta.
es la ofrenda perfecta, o perfeito sacrifício. el sacrificio perfecto. Mas também há mais um grupo de pessoas que usava essa Y palavra. hay un grupo más de personas que también usaban esa palabra, Os atores. los actores. Naquele tempo havia circos que se moviam de cidade em cidade. Habían circos que se movían de una ciudad a otra. E os atores, Los actores, a palavra grega para eles é hipócrites, la palabra para ellos es hipócritas, porque representam um papel. porque representa un papel. Então esse hipócritas Estos hipócritas é um ator. es un actor. Então esses atores representavam o seu papel. Los actores representaban un papel. Então vinha uma cena após outra cena. Había una escena y luego otra escena. Representa uma cena, então fecha as cortinas Realiza una escena y cierran las cortinas. e até a última cena. Hasta la última escena. Quando terminava todo o espetáculo, Cuando terminaba el espectáculo, então os atores se colocavam à frente do palco los actores se colocaban al frente. e diziam: Ellos decían, Tetelestai, Tetelestai, fim do espetáculo. el fin del espectáculo. Ou seja, o cordeiro foi anunciado. El cordero fue anunciado. Essa é a cena número 1. Escena 1. O cordeiro foi tipificado em Êxodo. El cordero fue tipificado en Escena Éxodo. 2. Escena 2. Em Isaías 53, En Isaías o 53. cordeiro está personificado. En Isaías 53 el cordero está personificado. É a cena 3. Es la escena 3. Na cena 4, às margens do Escena Jordão, 4. o cordeiro está encarnado. El cordero está encarnado Às margens do Jordão. en el borde del río Jordán. E então a cena final. Y la escena final, la A última cena escena, número 5. la escena 5, Está tudo consumado. todo es O consumado. propósito de Deus está realizado. El propósito de Dios es realizado. Por isso em Apocalipse é ele que toma o livro e abre os selos. Por eso en Apocalipsis, Él es quien toma el libro y abre los sellos. João chorava muito, Juan lloraba porque João olhava para os anjos, porque miraba a los ángeles, para os querubins, para os serafins, a los serafines, e ele chorava muito. y lloraba mucho. Ninguém foi achado digno Nadie era digno de tomar o livro de e tomar abrir el os libro selos. y abrir los sellos. Então aquele varão se aproximou dele, tocou-lhe, Y vino un varón y se aproximó, No llores. y le tocó y le dijo, no llores. eis que o leão da tribo de Judá, He aquí el león de la tribu de a Judá, raiz de Davi, la raíz de David, venceu venció para abrir o livro para abrir el libro e desatar os seus selos. y sus sellos. Irmãos, o que isso significa? ¿Qué es lo que significa? Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Que ninguno de sus planes puede frustrarse. Porque todo o propósito de Deus está sobre os ombros do Filho vencedor. Porque todo propósito de Dios está sobre los hombros del Hijo que vence. E então, para terminarmos, como que o livro vai concluir? Y para terminar, ¿con qué libro vamos a concluir? O Cordeiro foi crucificado. El Cordero fue crucificado. Então, depois o Cordeiro ressuscitou. Y después el Cordero resucitó. Deu testemunho da sua ressurreição. Dio testimonio de su cruz. de su 40 resurrección. dias. 40 dias. 40 días. Em 10 ocasiões diferentes. En 10 ocasiones diferentes. Numa delas havia 500 pessoas En una de ellas había 500 personas que viram o Cordeiro ressuscitado. que vieron al Cordero resucitado. Então o Cordeiro sobe ao céu. El Cordero sube al cielo. Aí uma nuvem cobre o Cordeiro dos Y seus una olhos. nube lo cubre de los ojos de los demás. Aí poderíamos ter uma pergunta. Ahí nos preguntamos, Para onde foi o Cordeiro? ¿a dónde fue el Cordero? De novo, onde está o Cordeiro? ¿Dónde está el Cordero? Então João vai responder. Y Juan responde, Eu vi o Cordeiro vi al de Cordero pé no meio do trono. de pie en medio del trono. Que visão maravilhosa. Qué visión tan O maravillosa. Cordeiro no meio do trono. El Cordero de pie en medio del trono. E aquelas hostes ao redor dele. Y alrededor los círculos que le... E o que elas têm para dizer? O que elas têm ¿Y para qué es lo que dizer? tienen que decir? Não é, ô Cordeiro, tem misericórdia de mim. No es Cordero, ten misericordia de mí. Atende as minhas súplicas. Ah, mira mis súplicas. Não. O que eles têm a dizer? ¿Qué es lo que ellos dicen? Glória ao Cordeiro. Gloria al Cordero. Digno é o Cordeiro. Digno es el Cordero. Que maravilha, irmãos. Qué maravilloso. Mas ainda não acabou. Pero no acaba ahí. Então nós vamos em Apocalipse 22. Vamos a Apocalipsis 22. E João vai ouvir aqui. Y Juan oye aquí. Vem e eu te mostrarei. Ven y te mostraré A noiva, la novia, a esposa do Cordeiro. la esposa del Cordero. Graças ao Senhor.
Gracias a Dios. Esse cordeiro vitorioso. Es el cordero victorioso. Esse cordeiro maravilhoso. Es un cordero maravilloso. Esse que tem o propósito de Deus sobre os seus ombros. Ese que tiene el propósito de Dios sobre sus hombros. Ele tem uma esposa. Tiene una esposa. Que foi colocada em união orgânica com ele. Que fue colocada en una unión orgánica con él. Onde ele está, ela está. Donde él está, ella está. A glória que é dele é dela. La gloria de él es de ella. Tudo que pertence a ele pertence a Todo ela. lo que pertenece a él también a ella. Porque é uma união matrimonial. Porque es una unión É matrimonial. por esse motivo que Paulo diz assim: Por este motivo Pablo dice, pela igreja, por la a iglesia, multiforme sabedoria de la Deus multiforme sabiduría de Dios será conhecida de principados e potestades será conocida por principados y potestades nos lugares celestiais. en los lugares celestiales. Mas não apenas isso. Pero no solo eso. A igreja poderá revelar essa multiforme sabedoria, La iglesia podrá revelar esta multiforme sabiduría porque isso é segundo o eterno propósito porque es según el eterno propósito que de Deus estabeleceu que Dios estableció em Cristo Jesus, o nosso Senhor. en Cristo Jesús, Señor nuestro. Então a igreja é o centro? ¿La iglesia es el centro? Não. No. Mas ela foi unida Pero fue àquele que é o unida centro. a aquel que es el E centro. ela tem então um privilégio único. Entonces tiene un privilegio único. Nenhum anjo, querubim ou serafim Ningún ángel, querubín o serafín possui a natureza de Deus. tiene la naturaleza de Dios E nem mesmo a glória de Deus, y ni la gloria de Dios no que concerne a expressão da sua natureza. en lo que concierne a su expresión, a la expresión de su Mas naturaleza. a igreja sim. Pero la iglesia sí. A igreja veio participar da natureza La de Deus, iglesia participa de la naturaleza de Dios sem que ela seja divinizada. sin que ella sea una divinidad. A igreja nunca será onisciente, onipotente, onipresente. La iglesia nunca será omnipotente, omnipresente E ni onisciente. omnisciente. Nunca. Nunca. Porque são atributos de Deus. Son atributos de Dios. Ele não pode repartir isso com outro. Eso no, él no puede compartir eso con Porque otro. todos os outros são criados. Que todos los demás son creados. Mas a igreja vai participar da natureza de Deus. Pero la iglesia participa de la naturaleza de Dios. Não dos atributos incomunicáveis de Deus. No de sus atributos incomunicables. Mas participa até mesmo da glória de Deus. Pero participa de la gloria de Dios. Então aí nós terminamos. Acá terminamos. O cordeiro tem uma esposa. El cordero tiene una esposa. E essa esposa tem uma marca. Y la esposa tiene una marca. Nessa nova Jerusalém, En la nueva Jerusalén. lá estará. Allí A estará. glória de Deus a iluminou. La gloria de Dios ilumina. E o cordeiro é a sua lâmpada. Y el cordero es su lumbrera. Nos evangelhos, En los evangelios Jesus é descrito com uma coroa de espinhos. se describe a Jesús con una corona de espinas. No Apocalipse En el Apocalipsis. 19, Apocalipsis 19. João descreve com outra coroa. Juan lo describe con una corona. Uma coroa com muitos diademas. Con una corona con muchos diademas. Uma coroa real. Una corona real. Que maravilha. Es una maravilla. Uma coroa trocada por outra coroa. Una corona que fue cambiada por otra. Nos evangelhos, ele está com um bambu, um caniço em suas mãos, sendo zombado, escarnecido. En los evangelios tiene un palo de madera, de bambú. Un palo de bambú con el que es escarnecido. Colocaram esse caniço nas mãos do Senhor, Que colocaron eso en las manos de Dios. como se fosse um rei, Como si fuese un rey. zombando dele, Y se estaban burlando de com um él. manto escarlate, Con un manto de color escarlata. e esbofeteavam nosso Senhor, Y le abofeteaban. e diziam: salve o rei dos judeus. Y decían, salve, oh rey de los judíos. Mas como João o vê no Apocalipse, Pero ¿cómo lo vio Juan en Apocalipsis? ele tem nas suas mãos En sus manos um tiene cetro de ferro, un cetro de hierro. e com ele, Y con él ele regerá todas as nações. regirá todas las naciones. Agora ele não é mais escarnecido, Ya no es escarnecido, porque ele é o rei dos reis, porque él es el rey de ele é o reyes, Senhor dos senhores. Señor de señores. E nós participaremos com ele Y participaremos con de él tudo o que pertence a ele. de todo lo que le pertenece. Então, graças a Deus pelo seu cordeiro Gracias a Dios por su cordero e por sermos a esposa do cordeiro. y porque somos la esposa del cordero. Então, irmão, esse é o fio de prata na Bíblia, Este es el hilo de plata en la o Biblia, fio da redenção, el hilo de la redención, o fio da revelação do cordeiro. el hilo de la revelación del E cordero. por que tudo isso?
¿Por qué todo esto? Porque o cordeiro tem a supremacia. Porque el Cordero tiene la O supremacía. cordeiro tem a centralidade, El Cordero tiene la centralidad, o centro do trono. el centro del E trono. tudo está ao redor dele. Y todo gira alrededor de él. E o cordeiro tem a primazia ou a preeminência. Y el Cordero tiene la preeminencia. E por quê? ¿Por qué? Paulo vai dizer, escrevendo aos Colossenses, Pablo dice en los porque Colosenses, aprouve a Deus porque le agradó a Dios que nele residisse toda a que en plenitude. él esté toda la plenitud. Ah, irmãos, que o Senhor Jesus seja o foco das nossas afeições, Que el Señor Jesús sea el centro de nuestra o afección, centro das nossas el atenções. centro de nuestra atención. Que o Espírito Santo encontre caminho para realizar isso em nós. Que el Espíritu Santo halle un camino para Não realizar eso en vamos nos nosotros. distrair de Cristo, No nos distraigamos de Cristo, nem pela igreja, ni de la iglesia, nem pela obra ni de por la Deus, iglesia, ni por la obra de nem Dios, pelos nossos interesses, ni por nuestros intereses, nem por coisa nenhuma. ni por ninguna cosa, Porque Ele é o centro dos interesses de Deus. porque es el centro de los intereses de Se Dios. estivermos ajustados a esse centro, Si estamos ajustados a este centro, a vida terá valor, la vida tendrá valor, a família terá valor. la familia tendrá valor, Todos esses interesses serão os interesses de Cristo. todos los intereses serán los intereses de A Cristo, igreja terá valor, la iglesia tendrá a valor, obra de Deus terá la valor. obra de Dios tendrá valor, E nós viveremos a verdadeira unidade. y así viviremos una unidad Porque não verdadera, temos outro centro. porque no hay otro centro. Nosso centro é o centro de Deus. Nuestro centro es el centro de É o Dios, seu Filho Cordeiro. es el Hijo, el Cordero. Que o Senhor continue falando então aos nossos corações. Señor, continúe hablando a nuestros Me corazones. perdoem por extrapolar o tempo. Perdóneme por pasarme del tiempo. Vamos orar. Oremos.